tratar esporão de calcânio? Gente, isso chega muito em consultório. Esporão de calcânio, fascite plantar, dores no pé, de modo geral, chegam muito no consultório. Por quê? Porque, gente, dor não é de nenhum jeito é bom, né? Todo tipo de dor. E a dor no pé, ela é muito limitante, porque simplesmente a gente não tem como ficar sem andar, sem se movimentar. Então, quando a pessoa ela tem uma dor no pé, rapidamente ela quer um alívio daquela dor, porque isso pode impedir que ela realize naturalmente as atividades. E aí, o que acontece? Se a pessoa ela trabalha muito tempo de pé, por exemplo, ou muito tempo caminhando, ela acaba tendo um agravamento dessa dor. E aí as pessoas às vezes não entendem quando eu falo assim, olha, a reflexoterapia pode ajudar, tá? Ela pode ajudar muito nesses casos, tanto do esporão de calcânio quanto da fascite plantar e outras dores no pé. Mas em alguns casos vai ter que ter uma associação ali de elementos para aliviar essa dor, certo? Vai precisar de uma complementação, talvez por exemplo, um uso de gelo, que é um anti-inflamatório natural. Talvez a pessoa vai precisar usar algum tipo de analgésico, anti-inflamatório oral, dependendo da gravidade. O uso, por exemplo, de palmilha ou, né, de algo que melhore ali a tensão sobre o pé. Porque o que gera o esporão, gente? O esporão é no calcanhar. Bob, por favor. Então aqui no calcanhar. Então eu falo esporão porque ele fica um formato mesmo de uma espora, né? É um acúmulo de cálcio que gera aqui. E por que às vezes ele é confundido com a fascite plantar, por exemplo? Porque a fascite já vem para cá, a dor meio que sobe. Só que são problemas bem associados, né? Porque no caso do esporão, gente, o que acontece? Às vezes esse excesso de pressão, esse excesso de tensão pode gerar também esse excesso de tensão na fáscia, né? Que é esse tecido que pega do calcanhar para os dedos. Então, um problema pode gerar outro, ou pode agravar o outro, por assim dizer, entendeu? Então, a pessoa tem o esporão, que é comprovado por exame de imagem, embora muitos ortopedistas, muitos médicos, pelos sintomas, já conseguem detectar que tudo indica ser um esporão, mas a confirmação é ali através do exame de imagem, e aí a pessoa reclama dor no pé também subindo. Por quê? Porque às vezes essa fáscia, que é esse tecido que fica revestindo ali os músculos e que liga até os dedos, né? O calcanhar com os dedos, fica inflamado com a tensão. Então, quando a gente fala, por exemplo, a palmilha ajuda, e alguns médicos alguns ortopedistas, fisioterapeutas, às vezes nem orientam muito o uso de algumas calcanheiras, que é só no calcanhar, porque senão desequilibra o caminhar, fica alto aqui, né? Mais alto aqui, baixo aqui. Então, na hora que a pessoa vai caminhar, pode dar um desnivelamento. E aí, o que acontece? Tem que ser feita toda uma avaliação e todo um trabalho em conjunto, gente. Por quê? Às vezes a alimentação contribui. Um desalinhamento da coluna pode contribuir. E aí, às vezes, essa coluna tem que ser alinhada, porque senão eu vou pisando ali torto, ó. Então, eu tô gerando uma tensão maior em um calcanhar do que no outro. Então, eu tenho que avaliar o meu alinhamento de coluna e, às vezes, eu tenho que passar por um osteopata, um quiroprático para alinhar. Ou, às vezes, até fazer um exame de baropodometria para ver se o meu caminhar não tá ali com o que a gente chama de erro de marcha. Porque, senão, eu trato as dores, eu trato o desconforto que a pessoa sente, mas o problema volta, porque, às vezes, aquela tensão que ela tem nos pés, ela é constante. E às vezes a pessoa não faz o descanso devido. Tô falando descanso, mas era outra palavra também. Ela não faz o repouso devido, sabe? E às vezes fala assim, filhos, mas eu não tenho como, sabe, gente? Eu não tenho como fazer descanso, eu trabalho, tal. Falei, gente, mas às vezes alguns problemas no pé. Imagina um jogador de futebol, alguém que usa muito as musculaturas da perna, do pé, e tem uma lesão. Qual que é, às vezes, o que acontece com a pessoa? Ela tem que ficar de molho, ela tem que ficar parada, ela tem que dar um tempo pro corpo recuperar, não é verdade? Aí a pessoa até brinca, mas a minha vida não tá ganha, eu tenho que trabalhar. É verdade, mas aí o pé, ele não tem o tempo de repouso necessário para um processo natural de desinflamação, de tensão sobre aquele pé. Então tem muita coisa para ser avaliada, né? Como, por exemplo, sobrepeso, entendeu? E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que ajudar inicialmente esse paciente a aliviar a dor dele. Então, primeira coisa, gente, então deixa eu trabalhar um protocolo de analgesia, e aí vocês podem trabalhar um protocolo de processos inflamatórios, porque essa face provavelmente está inflamada. Pode alongar bastante esse pé, né? Então, alongar bastante
bastante a musculatura. Olha, esse movimento aqui, ó, tá vendo? Se eu segurar o dedo aqui, ó, seguro bem, uma mão sempre de apoio, né, pro pé não ficar solto, ó. Só de eu fazer isso aqui, ó, eu tô jogando e alongando o pé, olha, eu já tô ajudando aí a aliviar um pouco essa tensão e essa dor.